Olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Momento Inclusão. Hoje vai ser um Momento Inclusão totalmente diferente. Nós vamos entrevistar Regina Fronterota e seu filho Juliano Fronterota, que é uma pessoa que tem transtorno do espectro autista. Só que vocês vão perceber hoje uma história de uma mãe que luta há muitos anos, e lutou há muitos anos para que seu filho tivesse o diagnóstico correto. E por não ter esse diagnóstico correto, e isso faz parte da história da evolução dos diagnósticos com relação ao transtorno do espectro autista, o filho teve um problema completo com relação à educação. Vamos ouvir essa história maravilhosa do professor Duda. Ao meu lado está Regina Fronterota, e vocês vão conhecer Regina Fronterota e, sem dúvida alguma, Juliano Fronterota. Essa família é excepcional, hoje aqui no Professor Duda. E agora a gente vai falar com a Regina. Regina, me conta uma coisa, me conta essa história. Como é que foi quando você descobriu que o Juliano ele tinha TEA? No começo, a gente procura, como mãe, procura vários médicos, várias coisas para entender bem o que está acontecendo com eles, não é? E depois é um caminho longo para a gente poder chegar aonde eu cheguei hoje com o Juliano. Quantos anos ele tinha? Ele tinha, na realidade, ele tinha 7 anos quando começou a aparecer as coisas mais difíceis. Aí eu fui procurando devagar, um caminho bem longo, mas consegui achar um caminho. E esse caminho eu segui até hoje. Filho único? Não, tenho uma filha maravilhosa também, que é uma companheira dele. E vamos indo. Com idades próximas? Ele está com 36 hoje e ela com 35. 35, maravilha. Juliano, responda uma coisa, Juliano. Como é que é você hoje? Como é que você se sente? Vem mais um pouquinho para cá, Regina, vamos ficar mais junto aqui. Como é que você se sente, Juliano, hoje na sociedade? Você estava contando a sua história, você falou, eu descobri na internet. Assim. Conta para mim um pouquinho. É assim, eu estava na internet, aí eu vi um menino autista e eu vi que tinha as mesmas características comigo, mas no emprego que eu trabalhava, eles adaptaram o meu celular para voz, para mim poder mexer nessa parte social que é o celular, que eu não conseguia mexer por causa da dislexia, por causa do autismo. Então eles começaram a me ajudar. Você tem dificuldade de leitura, né? É isso. Então eles me fizeram tudo por áudio ou por voz, e eu escrevo e o celular escreve para mim o que eu falo. Exato. Então você sabe o que está escrevendo, mesmo não tendo compreensão das letras que estão lá. É isso. E também eu vejo que nas empresas, nos lugares, aí eles não estão preparados para trabalhar com o PCD, com o portador de deficiência, principalmente com o autista. Porque o autista, ele ainda não foi muito diagnóstico. O meu foi tarde porque eu descobri pela internet mesmo. Não foi por falha da minha mãe, mas sim por falha do sistema dos médicos. Tá, me fala uma coisa, como é... Ele falou, vem pra cá, fica pertinho de mim aqui. Eu sei que tudo bem encostar aqui no professor Duda? Então tá bom, faz uma forcinha aí. Tá pequeno aqui. Me conta uma coisa, como é que você sentiu? Ele falou médico. Como é que você sentiu o comportamento dos médicos, o desconhecimento da classe médica? Ele falou uma coisa muito interessante. Veja, os médicos em si, eles também não estavam adaptados para dar um diagnóstico preciso. Entendi. Então eu fui procurando como mãe agarrar no que poderia ter perto. E aí conseguimos devagar chegar onde nós chegamos. Porém, o Juliano, além de ser autista, ele é deficiente intelectual total. Então ficava mais difícil para eles adaptarem e também para diagnosticar o que ele tinha. Porque o quadro de deficiência intelectual meio que aparecia na frente. Exatamente. Entendi. E atrás esse autismo que hoje a gente sabe o quanto
nós poderíamos já ter andado, né? E o quanto você poderia já ter evoluído, né? Eu queria muito me evoluir, principalmente para poder pegar, por exemplo, até um ônibus, que eu tenho dificuldade, por exemplo. Eu tava pegando um ônibus lá na empresa que eu trabalhava, que era na Paulista, e eu fui parar em outro lugar. Eu tive que ligar para minha mãe ou para um amigo meu PCD que sabia ler, para eles virem me buscar porque eu estava perdido. Olha só que interessante, tá? Olha só como a sociedade, a começar dos médicos, né, Regina? Os médicos, o que ela está falando, o Juliano tem mais de 30 anos. Então ela não está falando. Hoje a sociedade está se preparando, com certeza as escolas de medicina ainda estão preparando os médicos para que possam emitir laudos. Hoje, com certeza também, uma série de exames já podem ser feitos. Nós estamos falando de um caso com mais de 30 anos, 30 quantos anos? 36 anos. 36 anos. Então estamos falando de um caso, como ele foi diagnosticado mais ou menos há 7, estamos falando quase 30 anos atrás. Então estamos falando de 30 anos atrás, quando a Regina começou toda essa peregrinação. A sua filha é um pouco mais velha, né? Não, um ano mais nova. Um ano mais nova, mas mesmo assim, ó, mãe recente de um filho, mais uma filha, e depois a filha com 6, ele com 7, e essa luta de diagnosticar, de entender o que estava acontecendo. E outra coisa, uma outra deficiência intelectual, que estava na frente, até mascarando e escondendo um pouco dela. Mas mascarou totalmente isso, por isso que agora nós estamos correndo atrás do prejuízo, né? Olha só que interessante. E isso atrapalhou completamente você como ser humano, né? Sim, atrapalhou para mim poder ter amigos, poder evoluir, poder até aprender a ler para fazer mais amizades. Porque mesmo na internet nós precisamos saber ler para poder ter mais amigos. E os amigos da internet pode ser amigo até de um futuro trabalho, de um futuro de alguma coisa. De um relacionamento profissional. Até um relacionamento afetivo, quem sabe? É isso. E também para você participar de alguns grupos, que alguns grupos te dão a possibilidade disso que você falou. Olha só que interessante. Então, um diagnóstico não realizado, um outro diagnóstico que escondeu esse diagnóstico, mudou completamente uma vida. Regina, você como mãe, o que você tem para dizer para as mães hoje, que com certeza tem um universo que está se preparando mais para essa situação, porque você pegou isso lá atrás, há 30 anos atrás, quando praticamente eu conversei com o Juliano, nem se falava nesse assunto direito, né? Todo mundo era deficiente, né? Se falava até deficiência mental, era a pessoa que tinha algum problema, era a pessoa... Algumas pessoas falando retardo mental, isso era muito comum. Parafusos soltos, isso fala até hoje, mas vamos lá. Parafusos soltos é muito também, né? Mas então falava crianças especiais, crianças excepcionais. É uma palavra muito bruta para eles entenderem. Bruta e esconde, né? Porque na realidade eles são mais que excepcionais, eles são maravilhosos. Só que a ciência está descobrindo isso agora. Então veja só, ao mesmo tempo o Juliano cria na vida dele um buraco, né? Porque ele precisa preencher agora um buraco, devido a uma falta de um diagnóstico. E eu até chorava quando me chamavam assim, porque eu não era assim. Eu tenho uma deficiência, por exemplo, como dislexia, como também talvez autismo. E eu queria ser chamado pelas minhas qualidades, não pela minha deficiência em si. Olha só que interessante, chamado pelas qualidades, ao mesmo tempo se cria toda uma problemática, ele perde toda uma capacidade no momento certo daquele aprendizado, né? Porque não foi feito nada com nenhuma teoria, porque para ele, me desculpa, era um caso perdido. Com certeza ia ser abandonado pela sociedade. E a inclusão é tão importante, e as mães estão lutando, porque hoje eu estou aqui, e amanhã? E as mães que estão preparando os filhos para depois, quando nós não estivermos aqui, os órfãos deficientes, assim como eles estão chamando, né? Uma coisa muito interessante, olha isso aí, tá?
Ela está falando depois, quando elas não... Os órfãos da sociedade, que na realidade são os deficientes. Será que vamos voltar a colocar essas pessoas internadas em sanatórios? Vamos jogá-las lá para um beco qualquer? Porque na realidade, me perdoe, não adianta também essa conversa de inclusão, sendo que você tem buracos na sua vida. Eu acho que esses internados da vida é muito ruim e é deprimente pro PCD. Eu acho que a gente não precisa ficar internado, a gente quer ficar com a sociedade. Nós queremos ter amigos, brincar, se divertir, ou até trabalhar numa empresa legal. Não uma empresa que só por causa da cota te coloca lá e te deixa de escanteio. Me fala uma coisa, eu não quero que você mencione nome de empresa alguma que não é ético, mas conta um pouquinho, você já ficou muito de escanteio? Já, eu fiquei muito de escanteio na empresa que eu trabalhei há 5 anos, né, na Indianópolis. Eu fiquei muito de escanteio. Primeiro eles começavam a falar tudo pra mim, depois de um tempo eles começaram a falar horários que eu ia embora pra falar coisa de mim, e um amigo veio me contar que eles estavam fazendo isso, estavam comentando em separado quando eu ia embora, sobre festas, sobre eventos da empresa, sobre até mesmo cursos para aprender a mais no emprego. Eles me excluíam de toda forma, sabe? E eu ficava deprimido e tinha vontade às vezes até de não ir mais, ou me trancar no quarto, ou me isolar. Gente, olha só, depoimento. Aliás, viu, Juliano, você é um cara sincero. Obrigado. Transparente, você não tem vírgulas nas suas palavras, não. Você fala o que tem que falar. Bacana. Para as mães aí, o que Regina Fronterota, que também é conhecida, ela fala de Regina do Bem, né, Regina? Agora eu estou entendendo por que esse codinome Regina do Bem. Porque eu imagino, Regina mesmo, você me dá a mão aqui, querido. Eu imagino o que você sofreu. Que você sofreu. E que as mães estão sofrendo ainda e vão sofrer se não tomar uma atitude radical. Ou melhor, instruir essas crianças que vêm vindo com um aspecto autista, para que elas fiquem na inclusão e possa se integrar na sociedade, uma vez que a gente não vai ser eterno. Se vocês estão vendo imagens aí que eu estou passando, das campanhas que a Regina do Bem faz. Tá? Sempre atrelada, sempre conectada à sociedade, sempre defendendo essa causa do autismo. Eu sinceramente tive muito pouco contato com o seu filho, praticamente aquele dia que eu estive lá no seu apartamento eu só vi você. Agora dá para entender esse seu posicionamento, esse seu comprometimento. E acima de tudo, ela disse uma coisa fantástica aqui, a preocupação depois que ela não estiver mais aqui. Rodolfo, vou até salientar uma mãe, que eu tenho bastante seguidores de mães, né, que falam com autoridade disso. Ela disse assim para mim: Regina, eu quero que meu filho morra primeiro. Eu levei um susto, que a gente é tão apaixonado pelos filhos, né, porque eu não posso deixar ele sozinho, então quero que ele vá primeiro para depois eu ir. Autoridades, vocês aí que estão nos assistindo, governantes, presta atenção nisso, tá? É um problema que com certeza assola, porque o número de diagnósticos cada vez cresce mais. Nós estamos hoje num número muito expressivo, está aumentando o percentual junto à população. Isso é uma situação, eu não vou falar, isso não é um problema, é uma situação, porque não é problema é uma coisa negativa, isso é uma situação que tem que ser administrada de forma positiva, administrada na educação, administrada nesse novo comportamento, não é só colocar o aluno na classe, mas dar condições, né, Juliana? É isso mesmo, porque agora a Globo, por exemplo, ou qualquer outro canal de televisão, eles falam mais dos gays e das lésbicas do que o próprio PCD, ou dá uma chance para os PCDs poderem falar, né, na rede social. E muito bom que você abriu um espaço para a gente. Olha que maravilhoso, ó. Mencionou não só índices, não só gráficos, não só números, mas uma manifestação. E olha, Juliana, eu estou impressionado com você. Eu juro que eu pensava que ele fosse um cara fechadão, não fosse falar nada, mas olha que expressão, que qualidade
de ideia, que qualidade de posicionamento, que clareza de posicionamento. Não é fácil, porque ele está ciente, né? Ele está ciente. Obrigado. Você está ciente aonde ele pode se posicionar. Aí veja bem, olha só esses cérebros atípicos, como podem ser aproveitados na sua organização. É aquela velha história, né? Eu costumo dizer, se fôssemos uma sociedade de cobras, ter braços e pernas seria deficiência. Então preste atenção no que eu estou falando. Você pode se utilizar de pessoas com essa capacidade de raciocínio e interpretação que às vezes uma pessoa dita convencional não tem. Exatamente, não tem mesmo. Não tem mesmo, entendeu? Então, olha só, uma pessoa que não, pela uma dificuldade de um diagnóstico de um quadro, uma educação inconsistente, porque já foi colocado de escanteio logo com um quadro que encobriu. Verdade. Não é verdade? Ele não teve a oportunidade do aprendizado da leitura. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que não é, me perdoe, Juliana, não é um pedaço de pau que está aqui do lado. É uma pessoa com expressão, com consciência, com sentimento bem claro, bem nítido, com postura, sabendo exatamente o que quer, aonde quer chegar, né, Juliana? A gente tem alguns PCDs que ainda não conseguem raciocinar tudo que eles querem, mas tem outros que já são um pouco melhores, já dá para raciocinar, então tem que valorizar a todos para tentar chegar no mesmo nível. Mistura, tu vê uma classe, mistura todo mundo, o mais deficiente com o menos deficiente. Aí o cara que tem menos deficiente se sente mal. Olha só que coisa interessante, ele está falando já fica escanteio, exatamente, né? Fica de escanteio. Se sente mal, e quando deveria ter uma inclusão, e eles aprenderem a lidar com essa inclusão e com as pessoas que têm menos capacidade deles. Não, e outra coisa, são seres humanos, assim como todos nós, nós não somos idênticos, não há nada idêntico no planeta, muito menos seres humanos. O que parece não é, a gente já sabe disso. Então imagine essas pessoas podendo contribuir para a sociedade, podendo estar integradas na sociedade. Não sabe ler, ok, tem bilhões de outras tarefas que pode substituir. E quem sabe até você possa aprender aos poucos. Porque eu acho que aqui no Brasil deveria fazer igual os Estados Unidos, que tem os programas para você adaptar o que você dá, o que você faz, a empresa se adaptar ao PCD, como também nas escolas, mais professores, pelo menos 2, porque a gente tem mãe que não tem dinheiro para pagar para o filho, para ajudar o filho, o PCD. Eu, por exemplo, não tenho, não sei as outras pessoas, né? Olha só o recado de uma forma simples, clara, objetiva. Regina, você quer falar mais alguma coisa? Olha, eu acho que as mães devem procurar o máximo de conforto, se possível, né? E também de aprendizagem para que haja essa inclusão e que ele saiba dessa inclusão, o próprio deficiente. Porque assim, quem sabe futuramente nós vamos ter umas mães mais suaves, podendo ter uma vida também à parte, porque uma mãe só se dedica ao filho integralmente. Ela não tem condições de sair fora. Ela só tem condições de delegar o filho para que ele consiga chegar num denominador comum. Perfeito. E você, Juliano? Uma última palavra. Eu queria agradecer a todos e gostaria que vamos investir mais nos PCDs, eu acho que principalmente nos autistas, que eu descobri agora, e também nessa nova deficiência, a dislexia, porque a dislexia é uma forma do cara poder aprender a ler, para ele poder viver, poder se locomover dentro do Brasil ou mesmo de São Paulo ou do estado que você mora. Olha obrigado. Só. Obrigado mesmo, Obrigado, Regina. Nossa, obrigado, Juliano. Olha só que coisa interessante, tá? Hoje nós não estamos aqui discutindo ciência, não estamos discutindo postura política. Nós estamos discutindo uma família, uma pessoa, mãe, com muito amor, Juliano. Juliano hoje com certeza é esse ser humano fantástico que está aqui do meu lado com essa postura, não tenho dúvida, retratando o que a mãe construiu, mas ao mesmo tempo a sociedade renegou por deficiências de conhecimento, tecnológicas que não existiam, mas agora, governantes, vocês estão nos ouvindo, prestem atenção, seres humanos
Seres humanos podem estar sendo deixados. Olha o depoimento que eu ouvi da Regina colocando a mãe. Olha, eu gostaria que meu filho morresse antes. Olha só que loucura. Então, mas não é que ela quer, é que ela tem a proteção de mãe. Porque ela sabe que se o filho ficar, a sociedade não vai deixá-lo jogado mesmo ao mar. Gente, olha, esse momento inclusão aqui talvez tenha sido um dos mais assim emocionantes, aonde a gente foi, Regina, realmente fuçar na ferida. Essa é uma ferida social, uma ferida que está aberta, é uma ferida que a gente, sem demagogia, sem nada, nós expusemos o caso de laudos que não foram conclusivos e que geraram uma situação de um ser humano hoje que está chegando quase daqui a pouco aos 40 anos. Então, está entendendo o que está acontecendo? Um ser humano que passou por uma história onde todo aquele cenário clínico não estava preparado para ele. E isso não pode repetir. Que fique o caso aqui. Eu queria agradecer a Regina, queria agradecer ao Juliano e quero chamar todos vocês na próxima semana para estarmos lá ligados. www.momentoinclusão.com.br. Ó, um beijão no coração do professor Duda e acessem www.momentoinclusão.com.br. Até a próxima semana com mais um Momento Inclusão com o professor Duda.